RZAG, o Fiagro da Risa. A Risa, que é uma gestora muito especializada no mundo do agronegócio, agora tem esse Fiagro, o RZAG, há um bom tempo. E esse Fiagro vem passando por uma queda aí de preço nos últimos dias, que tem deixado alguns cotistas bem preocupados. Então, no vídeo de hoje a gente vai dar uma analisada, vai entender todas as novidades que tá acontecendo, para saber um pouquinho mais tudo que acontece no RZAG. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal, onde nós atingiremos a nossa querida liberdade financeira. Então já se inscreve aí e fica comigo até o final pra gente começar. Bom pessoal, o RZAG hoje custando cerca de R$9, tá com dividend yield aproximado aí de cerca de 16,3%, é um dividend yield bem alto, e uma valorização aí nos últimos meses de cerca de, uma desvalorização no caso, né, de menos 5,66%, tá bom? A gente vê, né, nos últimos 30 dias aí que o fundo custava cerca de R$9,33 e hoje tá chegando aí na casa dos R$9, então o fundo caindo bastante. Quando a gente olha o gráfico do último ano, né, a gente vê que o fundo chegou no pico dele lá, 9,87, e aí só desde o dia de outubro ali praticamente o fundo já desvalorizou cerca de 8%, então é uma queda bem grande. A gente precisa entender o que de fato tá acontecendo. O valor justo é 9,68 e o PVP dele hoje tá em 0,93, então um fundo relativamente bem descontado, cerca de 7% aí. O valor patrimonial tá em cerca de um patrimônio de 6,658 milhões, então o fundo tá relativamente crescendo bastante. De 85 mil cotistas, ainda não é um fundo tão grande, mas também já não é mais aquele fundo pequeno. E é uma liquidez também muito boa, cerca de 2 milhões. E aí o dividendo que ele pagou, né? Pagou cerca de 12 centavos em janeiro. E agora, em fevereiro, vai pagar cerca de 11 centavos. Isso também faz com que a cota dele seja jogada um pouco para baixo. Aquele tipo de correção que eu sempre comento com vocês, tá bom? E bom, vamos lá. Chegando aqui no relatório. Gosto muito dos relatórios da Risa. Ele tá com a taxa de administração de cerca de 1,15, tá? A taxa de performance de 10% do que exceder o CDI. Normal no mundo dos FIAGs, né? Tem muitas taxas. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero comentar com vocês. O spread médio da carteira tá em CDI mais 5,29. Então já mostra que o risco é um pouco mais alto. Outra coisa, tem 92% aí da carteira de originação de própria de ativos, ou seja, eles que foram lá e criaram o CRI, eles são responsáveis pela emissão do CRI. Ele não entrou num CRI que foi criado por outra empresa ou algo do tipo. Então isso traz um pouco de mais segurança nesse mundo, já que você emitindo um próprio CRI, você sabe quem é seu devedor e tudo mais, você não tá comprando outra pessoa, então o risco diminui bastante. Hoje tem cerca de 34 ativos na carteira, é um pouco alavancado também. Duração média dos contratos aí 2,2 anos, tá bom? Aqui ele faz um comentário geral sobre a questão da soja, do milho, que eu já comentei sobre o RZTR também em outro vídeo. Tá passando por um momento assim, o pessoal do agro anda reclamando bastante em relação ao preço da soja, mas vamos ser sinceros, né, galera? Esse valor aqui tá num patamar que antes não havia chegado, cara. Então, praticamente um aumento de 50% aí comparado aos anos de 2019. O que aconteceu foi, muitos fazendeiros, quando chegou nesse pico aqui da soja, R$200 a saca, basicamente fizeram muitas dívidas. Então, agora, com esse período mais baixo, vão sofrer para pagar. Isso é complicado, mas a soja até que tá num patamar bom, vamos dizer assim. Muito melhor do que era em 2016, 2019, por aí. O milho é a mesma coisa, o milho voltou a subir. Chegou aí a um patamar que era em 2019, mas voltou a subir novamente. O algodão vive um momento bem complicado, tá? Voltando aos patamares antigos e nada de melhor. O volume de cotistas, né, nos últimos 12 meses praticamente dobrou, cresceu muito esse fundo. E a DRE dele, né, basicamente. No segundo semestre aí, o fundo teve um resultado basicamente de 76 centavos e distribuiu 75. No geral, no ano, o fundo ficou muito positivo, gerou 1,50 e distribuiu 1,48. Então, ação bem tranquila do fundo, no geral. Aqui fala um pouquinho mais do portfólio, ele é um fundo focado 100% no CDI. A garantia basicamente está em alienação fiduciária de terras, tá? Portfólio por cultura, o foco dele é a soja, mas tem milho também presente, tem algodão. O foco desse fundo de fato é os grãos, tá? A estratégia do portfólio é busca um investimento no longo prazo. Os contratos, a grande maioria são superiores a 3 anos, tá? Isso é bom. Aqui é a exposição por fundo por estado, né? Hoje ele tá muito presente na região do Mato Piba, é Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia. Grande região aqui, ó, produtora de soja. Tá muito presente, grande presença também em Goiás e Mato Grosso, outras regiões muito fortes na produção de soja. E é muito bom isso aqui. Aqui eles fazem alguns comentários. Primeiro que o fundo adquiriu alguns CRAs no valor de 20 milhões nesse mês de dezembro. Grupo Orita, Grupo Richard, Uberi Pecuários e Irmãos Gato. Aí fala um pouquinho, né? O Grupo Orita é o maior produtor de grãos agrícola da Bahia. O Grupo Richard foi o primeiro a se estabelecer no estado do Pará e Maranhão, produzindo mais de 31 mil hectares por safra, muito grande. O Uberi Agropecuária atua na pecuária há mais de 25 anos, plantando mais de 8 mil hectares por safra e 25 mil cabeças de gado, é muita coisa. Irmãos Gato, um
grupo aí lá no oeste da Bahia, mais de 45 mil hectares por ano, cara. É surreal o tamanho dessas coisas. O CRA tá estruturado em 2 séries, tá? Garantia de alienação fiduciária do imóvel, cobrindo 140% do valor principal. Olha que top essa garantia, hein? Muito boa. É interessante essas operações novas que entraram pro fundo. E aqui são as operações, né? Fundo um pouco concentrado ainda, obviamente porque é um fundo ainda pequeno, mas por exemplo, o KPS Agropecuária aí, ele tem basicamente 20% do PL, concentração. Essas operações que entraram agora, o Grupo Richard, Grupo Orita, Irmãos Gato e a Ubéria Agropecuária, cada uma dessas são operações mais diversificadas. Então aqui ó, 0,6, 1,2, 1,2 e 1,5. Então assim, já são operações mais diversificadas que entram para a carteira do fundo para dar mais tranquilidade. Isso aqui é muito bom, tá? E aqui ele detalha cada uma das operações especificamente. Bom, pessoal, comentários finais sobre o RZAG. Eu vejo ele como um fiagro que tem muito potencial de crescimento, tende a crescer muito ainda. O único problema atualmente dele é essa questão dessa concentração, tá? Que joga o risco um pouco mais para cima. Porém, ainda é um fundo pequeno, tá? Ele tem apenas 600 milhões de patrimônio, tá num tamanho médio ainda crescendo, então ficar um pouco concentrado ainda nesse início. Mas eu acredito que para o futuro a RISA deve resolver esse problema e diminuir essa concentração nas próximas emissões. É o que a gente espera que faça, porque aí já não vai ter tanto risco, né? A gente sabe que o universo dos fiagros é um pouco mais de risco e aí principalmente dessa concentração não é tão boa. Hoje eu sou cotista da RISAG, continuo investindo nele, mas é porque eu confio muito no trabalho da RISA, faz um trabalho excelente na RZTR e aqui eu acredito que vai ser da mesma forma, tá? Então pessoal, no geral é isso, a RISAG, vai continuar sofrendo essas correções aí, vamos ver como é que vai ser 2024 para esse fundo, vamos acompanhando. É isso, tamo junto, até a próxima e falou!